Quando é falado sobre o aproveitamento do tempo e a urgência de correr atrás do pentelésimo, é algo que fica patente no esforço demandado para me perceber aproveitando o que ocorre, para que não esteja num titubeio lamentável. E quando é colocado da distribuição desse empréstimo e de como é veloz esse processo, vai dizer da imperatividade de fazer um esboço que me pegue desperta em meio a isso. Em Pontos e Contos, Humberto Campos vai dizer no capítulo O Tempo Urge, de um rapaz que havia sido visitado por um dilato de virtude e foi feito um derramamento para ele da forma de ampliar esse cabedal moral e de valorar esse esforço imprescindível. Com isso, foi colocado pela fé que um desígnio acima nos governa e que é entranhado misericórdia para um retorno de confiança da nossa parte ao que ele obtemperou, que o tempo urge e que ele vai caminhar no ganhar e guardar instantâneo e fácil, numa percepção de que precisava acelerar o tempo para ter mais lucro. E essa questão do dinheiro, ela é delicada, porque conforme o direcionamento que eu dê para dado valor que esteja provisoriamente na minha mão, isso tem o condão de me comprometer ou de me liberar, conforme a diretiva que aconteça. E tanto a prova da riqueza quanto a prova da pobreza são dificultosas. Não tem uma mais difícil que a outra. Cada qual é qual e vai pedir um esforço extremo para, seja o pobre não sucumbir no desespero, seja o rico não ser emeleado pela ilusão da posse, pelo apreço de possuir, que precisa ser ocupado pelo dar sem recompensa.
Quando a humildade, então, o pede para não haver uma vanglória daquilo que retém provisório, visto que será tomado de volta no momento oportuno, que peça essa manobra. Seria importante ele contentar a si mesmo na simplicidade. Ele responde com sarcasmo e ironia que o minuto o pertencia e que ele não precisaria se submeter, se humilhar para alcançar a felicidade e a satisfação. A bondade se aproxima e diz que ele estendesse a mão. Nem todo instante pentelésimo está sob a guarda da primavera. E requestou dele essa atitude tanto diante do pobre quanto diante do rico, ao que ele vocifera da urgência do tempo, que seguir aquilo seria se deter em ninharia, em berloque, que quem nega vai concentrar, isso seria precioso, quem dá vai espalhar, e que a sua defesa, a sua proteção vinha em primeira instância. E essa ideia, ela diz de uma percepção de que se a minha imagem está preservada e a minha posição resguardada, posso seguir sem maior complicação. Tinha uma moça que ela havia conseguido um emprego numa direção de uma dada empresa e foi conduzida a tomar posse daquilo que havia sido confiado. O marido estava numa situação complicada de desemprego e mesmo ele não comemorando como partícipe daquela vitória do emprego e da promoção que ela havia conseguido, ela ficou muito feliz de poder dar essa guinada e fazer essa assumição desse cargo. Quando a esposa do maioral ali da empresa ficou com ciúme pela forma como ele interagia com essa moça e veio a fazer um burlo de retirada de valor monetário dessa empresa via operação bancária, onde ela falsificou a assinatura dessa moça, foi até o banco e fez transações onde dinheiro da empresa foi para a conta dessa moça, de forma que ela foi acompliciada pelo delito. E quando foi descoberto, acharam que essa moça que havia assumido recente a direção num cargo específico tinha sido a responsável, a mandaram embora e ela fica apreensiva e angustiosa para dizer e insistir que não havia sido ela. E se retira da empresa quando uma conhecida próxima vai até esse maioral
e explica que ela não seria capaz de fazer uma movimentação desse tipo, que tinha um coração bom, e para ele rever o consciencial naquela trama que havia acontecido. Quando vem a descobrir que a sua esposa havia armado aquilo pelo motivo de posse, de ciúme, junto com o marido da moça supracitada, que estava insatisfeito da movimentação dela na empresa e também com ciúme, com o apreço de deter para si. E no que a farsa é descoberta, ela termina com esse marido o relacionamento, que continua a procurando, inaceitando a situação, e o maioral termina com a sua esposa, e essa, Percy, vai ao encalço da moça para tentar assassiná-la. Isso mostra como a trama do possuimento, da vaidade, do sensualismo, ela é perversa. Visto que no momento em que uma calúnia se ergue contra mim, como é falado aqui pela voz da humildade, me dá a condição de silenciar e dar seguimento à minha paz de fórum íntimo. E mostra que nós temos uma tendência a desejar fazer uma defesa daquilo que realmente fazemos, daquilo que realmente intencionamos, para uma tranquilidade que nada mais é do que a nossa arrogância. E quando se mistura essa trama, como acontece num mundo como o nosso, de expiação e de prova, em que pulula os demonstrações, as encenações de sensualismo, com possuir, com imagem, é uma isca para o incauto, o invigilante. E vai dizer do nosso personismo, que grita, pede espaço e deseja atuar com furor. Daí, quando essa moça percebeu que uma trama estava acontecendo em torno dela, envolvendo essas mazelas morais, no instante em que alguém usa o seu nome para que ela se passasse por ladra, era o momento de recuar, de se afastar e de orar, que é esse imperativo a nos pedir. E é isso que ele vai colocar aqui. Ele quer aproveitar o tempo para a sua defesa, o seu interesse, que para ele corre célere e que ele precisa fazer valer o seu direito, na sua concepção,
e correr atrás disso. Quando a paz implora, solicita que ele glorifique o bem, o nobre, que não entronize a discórdia, nem cultue a contenda, que ceda, recue em favor do necessitado da sorte, e que não se detenha, para que não seja rolado pelo egoísmo voraz, furorico. Ao que ele coloca da urgência e da rapidez do tempo, que se ele abnegasse em ação, beneficiando alguém, ele perderia, sairia derrotado, e que ele não tinha vocação e chamado para isso. A paciência, a mansuetude, então, o conclama a calma, a cautela, para que ele não se desatrele a clamar serviçal por onde for, porque a tarefa de cada qual é respeitável e o que diferencia é como realizo e não o que faço. Para ele ir em busca do socorro alheio, na diretiva do seu entorno, para se acautelar do risco de esmagar, destroçar alguém e buscar a justiça e a verdade onde quer que ele se encontre. Ele volta acerca do tempo que corre, e isso o impossibilita de se absorver da questão da tolerância. Se ele fixa e procura o direito alheio, ele vai perder o que diz respeito a ele e o que ele deve buscar para si. Daí que, quando ocorre um dado conhecimento, uma dada posição, uma viagem que permeia a minha possibilidade, se eu coloco isso no movimento da roda digna, vou desejar usar essa enxada para o que vai levar à multiplicação daquele dom, daquele talento. Senão, eu volto essa enxada contra o Cristo que Mola confiou e permaneço inerte no resvaladouro da inutilidade. E isso mostra como a ideia do materialismo ela é perniciosa, danosa, e na pauta que eu alevanto o espiritualismo, a valorização do espírito em detrimento da matéria, são incontáveis mazelas que são rompidas. Quando o indivíduo sabe que essa viagem pelo corpo de carne é um sopro
que ele está sob uma análise, que depois de um tempo ele volta para o astral e o que ele movimenta provisório fica aqui, só vai com ele o que ele fez de bom. Ele muda a ótica. E algo como ser caluniado de ladrão, que antes o desesperava pela ótica materialista, o induzia ao suicídio, ao assassinato, se torna um impacto leve, porque valoriza o espírito, a sua construção e o que pode fazer com essa visão. E aquele que pode valorizar a espiritualidade em detrimento da matéria e não faz, ele está abrindo o campo para germinar e frutificar o materialismo e responde pelos efeitos danosos que vêm disso. Quando considera o que tem uma caneta na mão, o que manda prender e manda soltar, o que tem aquele periódico em que escreve, o que publica um vídeo, um dado trabalho. Quando eu levanto uma bandeira e desfraldo que vai incitar o outro a valorar aquilo que é passageiro, em detrimento do que é perene, e a focar no transitório, mesmo sabendo que é o espírito que permanece e ele ascende sobre o orgânico, eu estou fermentando uma cultura, uma moda que tem consequência. Visto que, sob essa ótica da matéria pela matéria, as pessoas estão mais propensas a desesperar, a entrar em desequilíbrio, a ter ideação suicida, que é uma situação alarmante. Porque aquele que chega a ter uma atitude para dar cabo na própria vida, ele desejaria poder continuar, mas algo se tornou insuportável. E a matéria pela matéria só intensifica isso, essa insuportabilidade dos reveses da vida corpórea. Ele vai dizer que não gostaria de sair pela porta do túmulo, mas que o seu inconsciente é mais forte e o arrola para aquilo. Quanto mais é valorizado o espírito, a construção eterna, além túmulo, do que veio, que pré-existe antes do berço e que continuará depois do túmulo comigo, que é o bem que eu tenha feito, todo agremiativo de apego,
possuir, personalismo, desmorona. E isso dá aso para que o espírito se fortaleça e consiga vencer a sugestão suicida, que possa estar obsedando. A orientação para o ódio, para tirar de alguém, para reter para mim. E quando veio a compaixão, a coragem, e pede que ele se apiede daquele que fraquejou, ele vai dizer que a pusilanimidade, a vulnerabilidade não alcança e que pela sua força, pelo seu energético, ele não tem algo em comum, tanto com o inábil quanto com o inútil, com aquilo que é vencido. A caridade vai colocar essa ótica espiritualista e tem a ideia do perdão, do caminhar 2.000 milhas como uma ação na contramão da dignidade, e que aquele que muito tenta o caminho auxiliativo desauxilia a si mesmo. E passa um certo tempo, ele é visitado pela dor, que o priva do equilíbrio orgânico, o arrola para uma cama. Veja, até um equilíbrio orgânico, emotivo, precisa ser conquistado por mim. E pode parecer algo insignificante quando eu não desequilibrei. Mas no momento que eu resvalo para a desarmonia e para a loucura, é um chamamento ciclópico que brada do meu imo por reequilíbrio. E isso vai sendo conquistado por mim na pauta dessa valorização do tempo. Do minuto. Quando um coração desatrela, um fígado sobrecarrega, uma visão é impactada, vou perceber o peso daquilo e o quanto está a pedir de mim em busca do essencial. Porque alguma coisa aquela doença tem para me ensinar, que eu preciso aprender. Ele vai pedir um acudimento, rogando o restabelecimento da sua condição, e teve como resposta a urgição do tempo. O seu organismo veio a entrar em condição de podridão pela ação da verdade, numa manobra
para o seu despertamento, ele vai pedir piedade, vai clamar e vai ter a urgição do Pentelério. E foi encontrado pelo Discerro. Pediu o livramento, percebeu que tinha soado a hora e queria continuar aqui. E aí, a ideia do materialismo que valoriza o corpo torna terrífico esse momento. E recebe o arraste, a urgição do instante. E tem a sua alma levada, arrebatada. Com isso, é preciso considerar que quando eu vou em busca de propalar uma ideia nobre, isso reverbera primeiramente em mim. O meu rancor tem como primeiro maleficiado eu mesma, e o meu benefício tem como primeira ajudada eu mesma. E na gênese da alteração orgânica está o espírito com a sua mazela e a sua luz, que faz um ioiô que cabe a mim manter na intensificação da caridade. Quando isso é escapulido e não dou importância, vão vir consequência do meu funcionamento, da minha inaptidão, seja orgânica, seja mental, da minha pusilanimidade, do meu fraquejo energético, que me faz correr atrás daquilo, quando aquela peteca podia estar na minha mão, pulando no movimento digno, mas na minha mão, sem cair no chão. E numa época em que o conhecimento é veloz, conecta informação do Iapoque ao Chuí, distribui cartilha de alerta de todo tipo. Se nós não dermos conta de fazer valorar o espírito em detrimento dos filhos da matéria, nós vamos receber um encargo violento. Uma vez que estamos na transição, que nos alça para realidades mais sublimes e nos faz divisar, e que a seu turno vai, de uma forma ou de outra, nos impelir para o avanço após o Cristo.